E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Quero fazer um tutorial rápido para quem está começando, para quem não sabe nem como fazer, para quem não sabe nem o que olhar, né, para fazer as escolhas. Bom, vamos fazer uma introdução rápida. O que são fundos imobiliários? É um grupo que simplesmente chegou lá, comprou um big de um espaço, um monte de coisa, né? Ou então galpões, né, logística e tudo mais, e colocou isso para usar, né, para alugar, ou por no caso de shopping, alugou para loja, no caso eh, de logística, alugou os galpões e assim por diante. E aí ele fala assim, ó, quem que quer investir nesses caras? E aí ele pega pessoas que compram pedacinhos e aí eles recebem também pedacinhos de aluguel. Como que funciona? Os fundos, eles têm uma peculiaridade que é chamado de dividendos, né? Só que você não pode só se atentar ao dividendo. O dividendo é o melhor, né? É a melhor coisa que você pode tirar do fundos imobiliários, isso é óbvio, mas você tem que se basear também um pouquinho se aquilo é real ou não, certo? Porque às vezes vai ter um momento em que o dividendo vai ser grande daquele lugar, mas vai ser só um mês, né? Então eu vou mostrar para vocês o tutorial de como fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o site do Founder Explorer e eu vou até colocar aqui na descrição para vocês acessarem mais fácil. E aí a gente vai ter o ranking de todos os fundos imobiliários que nós temos listados nas corretoras. Se você não viu o vídeo, o último vídeo que eu fiz, vê lá que eu falo um pouco sobre a questão da corretora, né? O que é a corretora? É onde você consegue fazer essas transações, onde você consegue comprar os papéis e assim por diante. Então, é necessário que você abra uma conta na corretora, tá? Não tem perigo, não precisa se preocupar, todas elas são bem parecidas hoje em dia. Então, você tem a Clear, a XP, a Nubank mesmo, enfim, N delas. Você escolhe qualquer uma que você se sentir mais confortável e aí você começa a aplicar, seja na renda fixa, como foi no último vídeo, seja no fundos imobiliários, seja em ações. Bom, então como que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu gosto de fazer é separar por setor, porque eu gosto de variar, mitigar o risco, né? Diminuir um pouco o risco das situações. Eu já vou pular hospital e hotel que simplesmente eu nunca investi e não gosto. Não conheço nada sobre, também não conheço muita gente que faz sobre isso. Eu vou pegar aqui um híbrido. E eu vou também optar já de cara para a gente pegar um híbrido que é muito famoso, que é o MXRF11. Tá? Por quê? Porque esse fundo, ele é um fundo muito barato, que custa 10 reais e 12 centavos, tá? Pode ver que aqui, ó, a liquidez dele é alta, eu já vou explicar o que é liquidez, tá? O que é um setor híbrido? O setor híbrido é um setor que tem como maior parte de renda papéis. E o que são papéis? Pensa que em vez de você ir lá na renda fixa, você mesmo, e comprar esses papéis, você tem um fundo que ele tem uma parte, né, que faz isso. Então ele tem lá alguns espaços dele e ao mesmo tempo ele também tem alguns papéis. O MXRF11, que é esse aqui, ele é 100% papéis, tá? Então o que significa? Ele está nesse valor alto hoje, o dividendo dele está ótimo hoje, porque a Selic está alta, então os papéis estão bons, tá? É, como que eu normalmente faço para saber se vale a pena ou não? Eu sigo a uma regra básica que é seguindo esses critérios que eu vou te falar aqui em cima, tá? A primeira coisa é o preço atual, certo? O preço atual desse aqui, a cara, é 10 e 12, tá? É, eu consigo comprar, então logo ele pode ser adquirido. Então, liquidez diária, o que significa? Significa quantas pessoas estão transacionando esse papel. Então, por exemplo, eu estou comprando, estou vendendo, quantas pessoas estão fazendo essa troca? Então, ela é uma liquidez bastante alta por causa do preço, né? Então, perceba que você não vai ter perigo de vender esses papéis, vai ser muito fácil. Dividendo, 10 centavos, ou seja, 0,99% de dividendo. É um valor muito bom, tá? Porque pensa, no ano isso aqui vai dar quase 12%, que é normalmente a regra que eu tento seguir. Aqui fala do acumulado, aqui fala do acumulado 6 meses e aqui fala do acumulado 12 meses, que vai ter um pouquinho mais que 12%, que você pode ver, tá? Por quê? Volto a dizer, os papéis estão em alta, então por isso que ele vai ser maior. Quando você vai escolher os papéis, o primeiro passo é liquidez diária, tá ótimo, tá alto. Como que eu sei que é alto ou quando é baixo? Quando você vê acima de 1.000 por aí, você já pode deixar de se preocupar, tá? 2.000 já é alto, 14.000 já é alto, então você já não tem que se preocupar tanto. A segunda coisa que eu vejo é esse dividendo acumulado de 12 meses. Eu sempre baseio nesse e não nesse. Por quê? Porque às vezes, nesse mês, você ganha um valor bem mais alto, porque às vezes o fundo tinha que pagar alguma coisa,
porque o fundo tinha alguma coisa para retornar para os investidores, e aí acaba dando essa diferença, dando a impressão de que é muito maior do que é. Então, na verdade, eu venho aqui e olho esse cara aqui. Tá. Depois que você olhou o acumulado, vamos avançar. Outra coisa que eu gosto de olhar é o patrimônio líquido, ou seja, quanto que esse fundo tem de dinheiro, né? Quanto que esse fundo tem de bens. Né? Basicamente, ele tem 2 bilhões de reais. Mano, é muita coisa. É um patrimônio líquido muito grande, certo? Uma outra coisa que na verdade, esse é o principal, tá? Que eu gosto de olhar é esse aqui, ó, VPA, P por VPA. Tá, o que é o VPA? O VPA, ele tá falando que o valor dele do mercado é de 10 e 10 e ele está valendo 10 e 12. E o P por PVPA é 1. O que significa isso? Significa que o preço que você está pagando é o que ele vale. Tá? E por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque se você seguir o bonde, se você seguir as pessoas, o MXRF11, por exemplo, ele está muito no hype, as pessoas sempre gostam muito dele. Normalmente ele sempre está batendo 1, 0,98, então esse cara você não precisa se preocupar muito. Porém, em alguns casos, você acaba entrando nesse 1.0 achando que está abafando, e na verdade você perde um pouco dessa variação do imóvel. Então, por exemplo, vou pegar o cara de baixo aqui, nem vou olhar, tá? Só vou me basear no 0,82. Bom, e aí a gente tem as vacâncias, né? Isso aqui também é interessante, tá? Para quando é shopping, quando é papéis assim, não se preocupe tanto, assim, né? Pode até ver que vacância financeira em híbrido, ó, tá? Não se aplica. O que é vacância? É as pessoas não estarem ocupando o espaço. Por exemplo, você tem lá o shopping e ele está com 10% desocupado. É isso que ele quer dizer aqui. Não sei quais são as coisas, mas ele tem 10% de desocupação. Então, não é tão interessante esse cara aqui, mas é só para vocês entenderem como que eu faço para olhar, tá? Vamos ver esse aqui, ó, RZTR11. Tá? Esse aqui já tem R$ 95, a liquidez dele já é boa, o dividendo dele já é bom, parado ao valor, né? Então o dividendo dele é o yield 0,86. Se a gente for indo para o lado aqui, ó o acumulado dele. Por que está acumulado? Tá vendo? Olha como é interessante. Porque esse cara, por mais que ele esteja 0,86, deve ter algum dado momento em que em um mês pagou melhor. Então algum mês foi, colocou mais e aí deu esse valor aqui de 14. Pessoal, dividendos nem sempre é a mesma coisa. Então, por exemplo, não significa que porque deu 14% nos últimos 12 meses é que você vai ter os 14%, tá? É uma média. É só para você se basear. E aí a gente vem aqui no P por VPA, ó, tá vendo que ele está quase no valor dele já? Então a gente não vai ter tanta lucro na parte de valor, mas isso aqui não importa tanto. O importante é assim, não ser maior que 1 isso aqui, tá? Se for menor que 1, tá ótimo. E aí aqui não se aplica, porque provavelmente esse cara é todo papel. E é basicamente isso. Então, vamos supor que a gente escolheu o MXRF11 esse mês, né, que é um híbrido. É legal que no início você pegue e tenha um planejamento. Então, por exemplo, qual que é o primeiro planejamento? Eu quero ganhar R$ 10 com o MXRF11. Meu objetivo é esse, ganhar meus primeiros R$ 10. Quanto que eu preciso investir? Eu preciso investir R$ 1.000, tá? Então, como que eu faço para ganhar como que eu faço para colocar esses R$ 1.000? Eu não tenho nele agora, né? A gente vai fazendo aos poucos. Então, por exemplo, você consegue guardar R$ 100 por mês, ou seja, em 10 meses você teria os R$ 1.000 que você precisa para conseguir investir e ter esse retorno. No primeiro mês você vem e coloca, no segundo mês você vem e coloca, no terceiro mês você vem e compra mais um pouco, no quarto mês você. E aí vai fazendo isso até dar os 10º mês, que você vai alcançar o seu primeiro objetivo, que é ganhar os R$ 10. É bom você ter esses objetivos para que você não desanime. É muito difícil no início, os investimentos são um pouquinho lentos no início, a renda, os juros compostos ele começam a funcionar com o tempo. Então eu entendo que é um pouco complicado, tá bom? Então sempre faça isso. Então completou esse primeiro objetivo de ganhar R$ 10, troca de papel, pega um outro papel, nem que seja um pouco mais caro, né? Então você vai lá e pega um outro cara aqui, vou chutar um qualquer aqui, tá? Cbop 11 lajes corporativas. Aí você vem aqui, tenho R$ 49, tá? Então eu vou comprar, em vez de comprar 10 que eu comprava do outro, eu vou comprar 2 desse aqui. E aí todo mês você compra 2 até que ele te retorne os R$ 10 também. Então você vai ter 2 papéis te retornando R$ 10. Aí você vai para o terceiro papel e sempre vai variando, né? Então começa com um híbrido, depois vai para lajes corporativas, depois você pega um logística, aí depois você pega shopping, vai trocando, tá? Só residencial.
Residencial, esse outros aqui, hotel e hospital, não pegue, tá? Então é sempre shopping. Esse título de valor imobiliário também não gosto muito. Então eu sempre me baseio em shopping, logística, lajes corporativas e híbrido, tá bom? E é isso, aí você vai aportando mais, tá? Não desanime, no início é um pouquinho chato, no início é um pouquinho frustrante, mas você vai ver depois, quando pinga o dinheiro, você fala assim, nossa, caraca, que legal, né? Então, eu desejo muito boa sorte para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Curte, compartilha, comenta, é muito importante para mim, beleza? Até a próxima, pessoal. Falou!